Pessoal, o sistema respiratório. Qual a função do nosso sistema respiratório? Então, assim, a absorção de oxigênio. O nosso corpo precisa, para sobreviver, de oxigênio e nutrientes, né? Esse oxigênio entra pelo nosso corpo através do sistema respiratório. Então, assim, a absorção de oxigênio e a liberação de gás carbônico que acontece durante a nossa respiração. Troca de gases entre o ar e o sangue. Então, assim, o gás oxigênio é inalado através da respiração e ele chega ao sangue pelo processo chamado hematose. Então, assim, ventilação antes da hematose é o processo mecânico de entrada e saída de ar dos pulmões. Então, a ventilação ou a respiração é o processo mecânico de movimento dos pulmões, aonde entra O2 e sai CO2. Hematose é o processo químico onde oxigênio e gás carbônico se difundem nos alvéolos e sangue dos pulmões. Outra função do sistema respiratório é a sensação de olfato e a emissão de sons através das nossas cordas vocais ali na região da laringe. Componentes do nosso sistema respiratório, como que ele é formado? Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões, bronquíolos se ramificando dentro dos pulmões e alvéolos pulmonares. Então, ali o desenho. A cavidade nasal, faringe, a laringe, a traqueia, brônquios se ramificando, bronquíolos dentro dos pulmões e alvéolos pulmonares. Por esse desenho, a gente percebe que essa região aqui da traqueia, dos pulmões, brônquios e bronquíolos, é uma região que parece uma árvore invertida. Por isso também é chamado de árvore brônquica. E o diafragma aqui, que é um músculo que dá apoio à base dos pulmões. Tá, iniciando a cavidade nasal. O nariz é uma saliência, uma cavidade revestida por mucosa. Ele contém pelos. Os pelos e capilares sanguíneos têm a função de filtrar, aquecer, umedecer o ar inspirado. As fossas nasais são separadas internamente por uma parede de cartilagem chamada septo nasal. Então, assim, os pelos aqui no nosso nariz e os capilares sanguíneos servem para aquecer o ar e filtrar o ar. Então, assim, também é uma barreira antes que o ar entre no nosso sistema respiratório. Faringe. O que é a faringe? É um tubo muscular localizado entre a cavidade nasal e a laringe. Então, a faringe está ali no meio. Ela é comum ao sistema digestório e respiratório. Por quê? No sistema digestório, que começa ali na boca, eu coloco um alimento na boca e ele desce pela minha faringe, só que daí ele vai para o esôfago. Já no sistema respiratório, o ar entra pelo nariz e desce pela minha faringe e vai para a traqueia. Então, a faringe ela é comum aos dois sistemas, tanto ao digestório como ao respiratório. A parede da faringe. A parede da faringe é composta de músculos e de uma túnica mucosa. Apresenta 3 porções anatômicas: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Então, aí no desenho das fossas nasais, cavidades nasais lá internamente e as faringes. A faringe, que é dividida em 3. Aí nesse desenho, nasofaringe, a primeira porção ali, logo depois da cavidade nasal, orofaringe, que se comunica com a região oral ou com a boca, e laringofaringe, logo abaixo da faringe. Aí tem uma foto, gente, de uma pessoa com faringite.
que é essa inflamação dessa região aqui, lá no fundo da nossa faringe. Isso daí é uma inflamação da nossa faringe, tá? Laringe é um tubo localizado anteriormente no pescoço, formado por cartilagem entre a faringe e a traqueia, a laringe ali no meio. A laringe, a entrada da laringe chama-se glote e ela tem orifícios cujas bordas apresentam duas pregas vocais, duas cordas vocais que vibram com a passagem do ar e produzem o som ou a voz. Então, as cordas vocais estão na laringe. Essas cordas vocais, gente, elas vibram quando o ar passa e isso produz o som. Vocês já viram um paciente traqueostomizado, com aquela traqueostomia? Então, assim, ele ficou muito tempo entubado, o médico viu que ele estava há muito tempo em respiração mecânica, respirando pelo respirador, através daquele tubo na boca, né? Então, o paciente não está tendo a capacidade de respirar sozinho, ele é entubado com aquele tubo orotraqueal. E ali, através do ventilador mecânico, é feito o processo de ventilação mecânica. Depois que ele está muito tempo ali com o tubo orotraqueal, conforme os dias vão se passando, vem uma indicação de traqueostomia, de ser feita uma abertura na região da traqueia, para que seja tirado esse tubo, porque esse tubo aumenta o risco de infecção do paciente. E aí, na hora que faz essa traqueostomia, faz essa passagem aí, essa comunicação entre o meio externo e a traqueia. E aí, onde aquele respirador se conectava através do tubo e mandava oxigênio e fazia a ventilação, agora o respirador se conecta ali na traqueostomia. Por exemplo, esse paciente foi melhorando seu desempenho pulmonar, não precisou mais de oxigênio, foi melhorando, saindo do ventilador mecânico, ficou bem, saiu do hospital, foi para casa. Ele vai para casa com uma traqueostomia, com um orifício aqui na região da traqueia, que foi feito quando ele estava lá no hospital. Por que eu estou falando disso? Por causa da voz, porque a voz é produzida com a passagem do ar na região da laringe pelas cordas vocais. Quando o paciente está com traqueostomia, ele fica, para que a voz dele saia, ele precisa tapar o orifício da traqueostomia, senão a voz não consegue sair. Por quê? Porque o ar que passa pelas cordas vocais, o ar que passa pela prega vocal, ele precisa vibrar essas cordas vocais para produzir som. Se eu tenho uma abertura nessa região, eu não tenho essa vibração do jeito normal. Então, não produz som. Então, o paciente que já está há muito tempo ali com aquela traqueostomia ali naquela região, ele já sabe que para ele conversar com as pessoas, ele precisa tapar. Porque daí ele veda e daí a passagem do ar pela região da laringe causa a vibração das cordas vocais e aí a voz dele pode sair, tá? Acima da glote existe uma espécie de lingueta de cartilagem denominada epiglote que funciona como uma válvula. A epiglote funciona para evitar a broncoaspiração. Vocês sabem o que é broncoaspiração? É quando um alimento, ao invés de ir para o estômago, vai para o pulmão. Isso pode causar óbito de um paciente. Então, assim, a epiglote serve para vedar. Então, quando eu estou me alimentando, ela se fecha, impedindo que o alimento que está na minha boca desça para a traqueia e seja broncoaspirado pelos meus pulmões. Então, aí a epiglote, ela se fecha. E aí, se eu não estou me alimentando, ela é uma válvula que não precisa se fechar. Agora, quando eu me alimento, a epiglote tem esse sistema de funcionar como uma válvula, tá? A laringe. Aí tem um desenho da epiglote, da laringe e da próxima estrutura que dá continuidade, que é a traqueia. A laringe de novo, vista de frente. A laringe, quando nós engolimos algo sólido ou líquido,
a epiglote se fecha e tampa a laringe, para que o alimento siga pelo esôfago, evitando que cheguem aos pulmões. Por isso, a sua abertura é necessária para a passagem do ar. Então, quando é para o ar passar, a epiglote se abre. Agora, quando o alimento está passando, ela se fecha para evitar broncoaspiração, para evitar alimentos ou líquidos sendo inalados pelos nossos pulmões ao invés de descer para o nosso sistema digestório. Laringite. Então, assim, tem uma foto aqui das cordas vocais normais e das cordas vocais inflamadas, quando existe um processo inflamatório na região da nossa laringe. Então, essas cordas vocais inflamadas, elas vão aumentar de tamanho, elas vão ficar inchadas, edemaciadas e vão prejudicar também a nossa fala. Então, geralmente, quando eu tô com laringite, eu fico rouca, a minha voz não sai da forma normal que deveria sair. Traqueia, continuidade, então, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia. A traqueia é uma estrutura cilíndrica formada por uma série de anéis cartilaginosos em forma de C. Mede cerca de 12 centímetros e faz o transporte do ar da laringe para os brônquios e vice-versa, dos brônquios para a laringe, no caso de eliminar gás carbônico na expiração. Então, é um processo que entra ar e sai ar, por isso está escrito e vice-versa. A traqueia, ela se bifurca na região inferior. O processo da bifurcação da traqueia, essa porção de bifurcação, de divisão em dois, chama-se carina da traqueia e dá origem aos brônquios principais, direito e esquerdo. Brônquios e bronquíolos. Então, os brônquios surgem a partir da ramificação da traqueia. O brônquio direito é mais curto e mais largo do que o brônquio esquerdo. Os brônquios, eles dão origem a uma série de tubos de diâmetros decrescentes, chamados de bronquíolos. Então, os brônquios é ali a ramificação da traqueia. Dentro dos pulmões, eles formam tubos decrescentes, menores, que vão diminuindo de tamanho, formando os bronquíolos. Traqueia, brônquios, bronquíolos, ramificações já ali dentro do pulmão. Alvéolos pulmonar é o final do nosso sistema respiratório, é a porção final do nosso sistema respiratório. Então, é o final das vias aéreas. São milhares de sacos alveolares em cada pulmão. Os sacos alveolares são responsáveis pela hematose, pela troca gasosa, no processo de entrada de oxigênio e saída de gás carbônico através do sangue. E os alvéolos pulmonares, eles são paredes muito finas, permeáveis ao sangue, por isso eles fazem a hematose. Então, a hematose é esse processo de troca através do sangue, de entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Isso acontece dentro dos pulmões, dos alvéolos pulmonares, a troca gasosa. Então, aí tem mais um desenho de traqueia se ramificando, brônquios, de bronquíolos dentro dos pulmões. E esse daqui é um alvéolo pulmonar, é onde ocorre a hematose, a troca, então a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Outro desenho dos alvéolos pulmonares. Os pulmões. Os pulmões estão localizados dentro da caixa torácica, tórax. Eles estão ali dentro do tórax, protegidos pelas costelas. Os pulmões são responsáveis pela troca gasosa. Eles são divididos em lobos, em porções. Então, assim, o pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo 2 lobos. É uma pequena diferença entre os dois. Aí a gente tem mais um desenho do sistema respiratório a partir da traqueia.
Pleura. O que é a pleura? A pleura é um saco seroso que envolve o pulmão. Protege o pulmão. A pleura apresenta 2 folhetos ou 2 camadas. Uma é a pleura visceral e outra é a pleura parietal. Então, a pleura visceral, ela faz contato com os pulmões diretamente. Então, vamos guardar assim, pulmão, víscera. Pleura visceral faz contato direto com os pulmões, ali na parte interna. Pleura parietal faz contato com a parede parietal, com a parede do tórax, internamente. Entre uma pleura e a outra existe o líquido pleural, para evitar o atrito entre elas. Aí tem um desenho da pleura. Então, assim, essa camada que envolve os pulmões, ela é dupla, 2 folhetos. Então, assim, é a pleura visceral em contato com a víscera. Então, a pleura visceral é a cobertura interior em contato direto com o pulmão. E já a pleura parietal é a cobertura externa, exterior, em contato com a parede do tórax. Diafragma. O diafragma é um músculo onde os pulmões se apoiam. Um músculo que sustenta a base dos nossos pulmões e divide o nosso tórax do nosso abdômen. Então, assim, o diafragma, ele promove os movimentos respiratórios, juntamente com os músculos intercostais. Separa o tórax do abdômen. Então, assim, o pulmão é um órgão que precisa do diafragma e o movimento do diafragma e dos músculos intercostais, eles promovem a inspiração e a expiração. Então, é isso, são os movimentos respiratórios ou a respiração ou ainda a ventilação. Então, quando o médico falar, ou quando o paciente tiver uma parada respiratória, o médico falar que tem que ventilar, é por quê? Porque tem que promover o movimento de inspiração e expiração, mesmo que seja de forma artificial, através de máscara, de oxigênio, ambu, ou então através de tubo, tem que ventilar o paciente, tem que promover a inspiração e a expiração, tem que promover a ventilação. Na inspiração, é um movimento onde o diafragma abaixa e as costelas se elevam. Quando isso acontece, aumenta o espaço torácico. Quando aumenta o espaço lá dentro, diminui a pressão. Então, toda vez que eu tenho um espaço que ele aumenta, eu diminuo a pressão, não é isso? Diminui a pressão. Então, assim, quando aumenta o espaço, diminui a pressão. Diminuindo a pressão lá dentro, o ar que está aqui fora é forçado a entrar. E aí ele entra nos nossos pulmões. Essa é a inspiração. Expiração. Expiração é um movimento que proporciona o relaxamento do diafragma. Quando o diafragma relaxa e as costelas se abaixam, aí eu diminuo o espaço torácico. Quando eu diminuo, a pressão lá dentro do meu tórax aumenta. Se a pressão aumenta, o ar tem que sair dali. Então, na expiração, o ar sai. Então, a gente percebe que esse movimento de inspiração e expiração, ele se dá pelo movimento do diafragma e por essa diferença de pressão do meio externo para o meio interno, lá onde os pulmões estão dentro da caixa torácica. Aí tem um desenho explicando novamente sobre a inspiração, sobre movimentos do diafragma, pressão e o que essa pressão determina para que o ar entre ou para que o ar saia. É isso, pessoal. Até mais.